Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o mais importante trabalho do sacerdote. O sacerdote, na Bíblia, era um grupo de pessoas, os descendentes de Arão, da tribo de Levi, que era toda consagrada ao Senhor, ao trabalho do Senhor, os levitas. E a família de Arão recebeu a incumbência especial de serem sacerdotes. E como sacerdotes, eles tinham um privilégio que era uma responsabilidade e era o trabalho mais importante deles. Eles, como sacerdotes, tinham o direito de receber algumas ofertas, o dízimo dos dízimos. Eles recebiam uma parte dos animais que eram oferecidos a Deus em sacrifício. E, enfim, eles tinham privilégios, deviam se dedicar totalmente a Deus e eram escalados para trabalharem em turnos no santuário. O trabalho deles era comandar os levitas, administrar o culto a Deus. Isso era o trabalho dos sacerdotes. Eles ofereciam os animais. Eu acredito que as pessoas interessadas ajudavam a matar os animais. Os levitas também. E animais eram mortos. O sacerdote comandava a separação do animal morto em partes para separar aquilo que deveria ser queimado no altar, o que deveria ser separado para o sacerdote, o que deveria ser separado para outros usos, inclusive para consumo da pessoa que ofertasse. Então, o sacerdote comandava tudo isto. Este era o trabalho visível do sacerdote junto às pessoas. Era feito em aberto, na frente do tabernáculo ou do templo, numa área bem aberta que todos podiam ver. Nem todos podiam entrar ali, mas todos podiam ver de longe o que era feito ali. Este era o trabalho do sacerdote, que todos podiam ver, mas não era o trabalho mais importante. Eu quero ler aqui alguns versículos em 1 Crônicas, no capítulo 24, para nós chegarmos a este trabalho que era o mais importante do sacerdote. Quanto aos filhos de Arão, eles foram divididos por seus turnos segundo as suas famílias: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. O Nadab e Abiú morreram antes de seu pai na presença de Deus, porque levaram fogo estranho perante o Senhor. Por uma disciplina de Deus, eles foram mortos. E Eleazar e Itamar, então, oficiavam como sacerdotes. Davi, com Zadok, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Itamar, os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes de família do que os filhos de Itamar, quando os dividiram. Dos filhos de Eleazar, 16 famílias, e dos filhos de Itamar, 8 famílias. Então foram 24 grupos que ficaram responsáveis por 15 dias cada um durante os 12 meses do ano. Esse era o trabalho do sacerdote. Por 15 dias, cada turno ficava internado na casa de Deus, não podia sair, porque ele se consagrava, se purificava e ficava lá dentro. E eles foram, então, repartidos por sortes para o seu trabalho. E aí passa a relatar as várias sortes que foram atribuídas e os vários grupos. Interessante, havia a oitava turma
que era do sacerdote Abias. Ele é mencionado lá no Novo Testamento por causa do Zacarias, pai do João Batista, que era sacerdote segundo o turno de Abias. Então, essa questão de turnos, 24 turnos de 15 dias cada um para cobrir o ano todo, ainda funcionava no tempo de Jesus. E agora o versículo 19, estou lendo 1 Crônicas 24. O ofício destes sacerdotes no seu ministério era entrar na casa do Senhor segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe ordenara. Entrar na casa do Senhor. Esse era o trabalho mais importante do sacerdote. Depois de oferecer todos os sacrifícios com sangue ali de fora, no altar, diante de todas as pessoas, ele entrava na casa do Senhor, no santuário. Esse era o trabalho mais importante. Ele entrava no santuário. Para quê? E em outras passagens da Bíblia isso é explicado. Ele pegava o incensário, aquela taça de ouro com uma alça por cima, ele segurava na alça, botava ali dentro brasas do altar do incenso, e então pegava com a mão um punhado de incenso e botava ali para queimar. O incenso, vamos pensar, para a gente poder entender melhor, como orégano. O orégano. Pega um punhado de orégano, bota ali para queimar e dar aquele cheiro agradável. O incenso era uma mistura de várias ervas, tipo orégano, que eram queimadas ali. O sacerdote pegava um punhado, botava em cima das brasas e saía balançando o incensário para lá e para cá, para ele pegar mais ar e queimar mais, e aquela fumaça subia para Deus. O Senhor diz na Bíblia que aquela fumaça tipificava as orações, e então até terminar de queimar aquele incenso, aquela fumaça subia e eram as orações em favor da pessoa que estava lá de fora, que tinha oferecido seus sacrifícios ao Senhor. Interessante, essa parte do oferecimento do sacrifício, a pessoa não via, o sacerdote estava representando a pessoa dentro do santuário, na presença de Deus, e essas orações estavam subindo a Deus. Esse era o trabalho mais importante do sacerdote, que não era visto do lado de fora, mas Deus ouvia aquelas orações tipificadas ali pelo incenso que queimava e aquela fumaça que subia, e atendia, abençoando a pessoa. Você consegue entender? No Novo Testamento, isso tudo morreu, faz parte da antiga aliança. Para nós é só simbólico hoje, mas é muito importante o valor simbólico disto. Em Hebreus, no capítulo 10, o livro de Hebreus se dá ao trabalho de explicar aquelas coisas da lei de uma forma simbólica no que significa para nós hoje. E na era da graça, segundo o Novo Testamento. No capítulo 10 de Hebreus, nos é dito que nós somos colocados para sermos sacerdotes. Esse é o grande privilégio do cristão. Nem todo cristão é um sacerdote. Muitos cristãos só querem ir à igreja para assistir, receber alguma palavra que possa ajudar e vão levando a sua vida. Mas alguns que assumem serem sacerdotes fazem um compromisso de aliança com Deus. Senhor, eu quero servir, quero trabalhar, quero entrar na tua presença para orar, para interceder por motivos vários e por várias pessoas. Eu vou entrar na tua presença. Então, como é a intercessão? No capítulo 10 de Hebreus, o cristão, o sacerdote cristão, se santifica,
conserta seus pecados, confessa a Deus e, enfim, se apropria do sacrifício de Jesus, sente o Espírito Santo limpando, purificando a sua vida, e agora ele entra na presença de Deus. E a exortação é esta: o véu foi rasgado, o caminho foi aberto, a presença de Deus está aberta para você, desde que você se purifique, desde que você se santifique. Então a presença de Deus está aberta para você. Vá, entre na presença de Deus. Mas por quê? Para orar, interceder pelos outros. Pelos outros. Quando você ora pelos outros, Deus abençoa você. O sacerdote recebia a provisão dele quando ele intercedia bem pelos outros. Quando era um bom sacerdote pelos outros, a porção dele era boa, era gorda, ele recebia presentes. Quando ele era um bom sacerdote pelos outros. Isso é o que Deus quer que você seja. Quando você entrar na presença de Deus para orar pelos outros, pelo país, pelo seu estado, pela sua cidade, pela sua igreja, pela sua escola, pela sua família, pelo seu bairro, pela situação do tráfico aí no seu bairro, quando você ora, você intercede junto a Deus por esses motivos, Deus abençoa você. A sua porção você vai receber da parte de Deus pelo fato de ser um sacerdote fiel, uma sacerdotisa fiel. Você assume isso como um compromisso. Por exemplo, todos os dias orar 1 hora de intercessão pelos motivos vários, a cidade, a igreja, as outras pessoas, até os seus familiares. Você vai orar intercedendo pelos outros. Quando você fizer isso, você vai ser ricamente abençoado pelo Senhor. Esse é o trabalho mais importante do sacerdote. Todo cristão pode ser um sacerdote. A maioria dos cristãos não entende nada disso, não pratica e não vai ter o galardão. Mas quando você entende que o trabalho mais importante seu não é sair na rua com bandeirinha por causa de política, não é ficar trabalhando muito na internet pela igreja, viralizando mensagem da igreja. O seu trabalho mais importante é na presença de Deus, orando, intercedendo pelos outros. Poucos cristãos entendem isso, mas o privilégio seria para todos os cristãos que poderiam ser sacerdotes. Infelizmente, não são. A maioria dos crentes só se interessa por si mesma. Mas Deus quer que você se interesse em servir. E mais, não é você que vai escolher por quem vai interceder. Romanos 8, a partir do versículo 26, nos diz isso. O Espírito Santo vai levar você a interceder por este e aquele motivo. Você vai ser um instrumento de Deus, um sacerdote de Deus, para orar e interceder por aqueles assuntos. Assim você vai cumprir Hebreus 10, entrando na presença de Deus para orar, interceder, levar sacrifícios agradáveis a Deus em função de outros. Isso é intercessão, representação junto a Deus das necessidades de pessoas, da cidade, da igreja, etc. Mas é o Espírito Santo que vai mover você a orar por isso, isso e aquilo. Mas você tem que disponibilizar o tempo para ser um sacerdote. Então, eu deixo aqui essa exortação. Você decida para Deus: Senhor, eu quero ser uma sacerdotisa. Meu Senhor, eu quero ser um sacerdote. A partir de agora eu assumo compromisso contigo de tirar um tempo para estar na tua presença, orando por aquilo que o Senhor me mostrar através do Espírito Santo. Então, todos os dias vou tirar meia hora, 1 hora, ou o tempo que eu decidir. Eu quero consagrar a ti esse tempo para ser um sacerdote intercedendo a favor dos outros. E o Senhor me use nessa intercessão. Afinal, você quer ser um sacerdote? Minha irmã, você quer ser uma sacerdotisa?